Olá, eu sou Sabrina RJBR. Já me segue então? Joga esse arroba em todas as redes sociais. Sabrina RJBR. E eu tô aqui nesse super sexta-feira. Um programa oferecido por Sábado é Show. Você já acompanhava a gente, né? Pois é, esse canal de YouTube Sábado é Show, ele tá aí há anos no ar, fazendo vários ao vivo. E a gente tem aqui esse programaço. Doutor, vê se podcast. Então, esse programão fica com você nesse ao vivo, mas você já conhece vários dos profissionais que estão por aqui, então começa a seguir todos eles, porque assim você já fica trocando no chat suas dúvidas, suas sugestões, suas perguntas. E hoje tem muito assunto bacana, com muita gente especial aqui para você. E ó, eu quero deixar bem claro, nós somos oferecidos pela Caça Vazamentos. Eu quero chamar vocês para conhecer essa empresa, porque é uma empresa fantástica que elimina todo tipo de dor de cabeça. Porque falou em obra, a gente já fica, né, no burnout, a gente já vai falar aqui, imagina, no trabalho, e a gente começa a ter um monte de problema, mas não tem problema com a Caça Vazamentos, então é só você buscar pela original. Hoje eu tô aqui com essas pessoas incríveis e você tem acompanhado, né, esses especialistas, então chamo vocês para continuarem compartilhando esse programão para todo mundo ouvir o que eles têm a dizer. Olá, boa tarde. Ótima tarde. Boa tarde, Sabrina. Eu vou deixar que vocês se apresentem para quem está aqui pela primeira vez e aí a gente começa o nosso bate-papo, ok? Eu sou Marisa Faria, fisioterapeuta pélvica, especialista em diástase, CEO da Fisiopelvis Mulher e empresária treta. @eu_Marisa Faria. Maravilha. Antônio Caetano, advogado tributarista. Já estou com vocês já há algum tempo, desde a Band, né? Então, mais uma vez, obrigado. É um prazer sempre estar aqui com vocês, entregando conteúdo aí para quem nos vê. E Flávia Machado, já faço parte dessa família do Doutor VC Podcast, aqui com a Sabrina incrível, com todos os meus participantes incríveis. Flávia Machado, advogada e hipnoterapeuta clínica. Estamos aqui para quebrar os tabus da hipnoterapia e ver que é possível você ser sempre a sua melhor versão. E o meu Instagram, para quem não me segue e já está na hora de seguir, é o @Flavimac, Flávia Machado, hipnoterapeuta. Perfeito. E hoje a gente começa então falando da coisa que mais dá dor de cabeça depois do vazamento, que é a tributação, né? Vamos falar de direito tributário, doutor? Direito tributário. Hoje a gente fala de um tema bem técnico, específico, porém ele é bem temporal, porque foi criado para durar 90 dias, né? Que já foi divulgado aí que é autorregulação tributária, né? O que é essa autorregulação? Agora, no finalzinho de 2023, o governo criou uma lei, um programa, né? Uma lei que apelidou de autorregulação tributária, né? E o que ele tem diferente? É um programa, é uma oportunidade para aquela pessoa que está com dívida tributária pagar suas dívidas sem multa, sem juros, zero, qualquer acréscimo. Porém, qualquer dívida, não. São apenas dívidas que ainda não foram constituídas. O que significa isso? É um auto de infração que você recebeu, mas você quer brigar para não pagar. Ou você fez alguma operação de alguma natureza e teve um lucro de 100, 200 mil, não importa. Mas a Receita ainda não sabe desse seu lucro. E, invariavelmente, você vai cair numa malha e vai pagar juros e multa, enfim, vai dobrar esta dívida. E o governo, para ser bom, então a gente vai explicar que não é tão bom assim, né? Para ele ser bom, ele está dizendo o seguinte: olha só, me paga agora que eu tiro todas as multas e juros, tá? E quais são os requisitos? Primeiro, essa dívida ainda não esteja lançada, ou seja, pode estar no auto de infração, ou pode estar sofrendo a fiscalização, ou sequer o governo saiba disso. Aí você vai lá, confessa, olha só, ou confessa que tem aquela dívida que estava até ali escondida, ou se você estiver discutindo, você, olha, eu desisto da discussão, abro mão de discutir e eu quero pagar. Ok, o governo tá bom, então que ótimo. Quais as condições para você ter esse direito? Primeiro, você precisa pagar a metade na hora. Você pagar a metade na hora e a outra metade você pode parcelar em até 48 vezes.
todo e qualquer imposto? Não, apenas impostos federais. Pessoas que devem IPTU, IPVA, ICMS que é do Estado, ISS que é prestação de serviço, não é apenas para dívidas federais, que é do governo federal. Tanto empresa quanto pessoas físicas. O Simples Nacional entra nesta? Não. As pessoas que são do Simples Nacional, geralmente, quando eu digo isso, ficam com raiva, revoltados. Poxa, todo mundo pode, por que eu não posso? E aí, só para abrir um adendo, o Simples Tributário, ele já é um favor fiscal. As pessoas não entendem. Ah, mas eu pago muito imposto, eu não consigo nem pagar meus impostos. Mas é um favor fiscal. Então, se você der esse favor também para quem é do Simples, você vai estar penalizando os outros. Porque se os outros pagam mais do que você e na hora de um benefício, você que já é beneficiado também vai entrar, então você estaria beneficiado 2 vezes. E aí a lei cria o desequilíbrio, que desequilíbrio, não tem isonomia fiscal tributária, né? Então é para isso. Porém, tem algumas empresas, algumas pessoas jurídicas, que elas podem estar no Simples num ano, no outro não, pode entrar e pode sair a hora que quiser. E aí acontece o seguinte, vamos supor que ano passado você era do Simples Nacional. E tá numa situação dessa. Ou você não era do Simples Nacional. E aí quando foi agora, você veio para o Simples Nacional. Mas você tem uma dívida não confessada. E aí você hoje é do Simples Nacional. E essa dívida como fica? Posso ser beneficiado? Pode. Pode porque você é a mesma empresa, mas o teu regime agora, naquela época, ainda estava fora do benefício. Então, aquela dívida pode ser paga com os benefícios? Pode. E existe algumas pegadinhas. Qual é a pegadinha? Se você não tiver os 50%, claro, você não entra. Mas se você entrar, pagar os 50% e parcelar o resto, e não conseguir cumprir, você não pode voltar atrás, você não pode desconfessar, você já confessou que deve. E se você não cumprir, teu parcelamento é rescindido e você volta ao estado quo. Ou seja... Pague para entrar e reze para sair. E aí, se você... negro. Buraco negro. E aí você já confessou, não tem mais jeito, não tem como voltar atrás, já era, né? Então, está confessada a dívida. E todas as multas e juros que teria, né, fora do benefício, você vai ter. Você vai ter, sabe? Importa, você estava devendo 100 mil, puro e simples. Com as multas e juros ia para 200 mil. E aí você confessou, caiu para 100, pagou 50 e parcelou 50. Ok, está feliz da vida. Só que chega na metade dos 50, 75, você não aguenta mais. Vou ter que parar. Tá bom. Já confessei que devia os 100. Já paguei um bocado. Agora ele relança os 100, toda juro, multa, se for multa de omissão 75%, mais multa de atraso, mais mora, ou seja, teu 100 vai para 200. Ele desconta o que você pagou e executa o resto. Então existe essa pegadinha, né? Para as empresas não tem só pegadinha, também tem vantagem. Qual é a vantagem? Se você tiver um precatório, você pode usar. Você pode usar tanto seu quanto de terceiro. Para quem está em casa, o que é precatório? É um crédito que eu tenho perante o governo que ainda não é dinheiro. É um papel, é uma expectativa, mas é real. É o transitado em julgado, o governo diz o seguinte, olha só, um dia eu te pago. Um dia eu te pago. 1 milhão você não... Senta lá, Cláudia. Senta e espera, mas é teu. Não precisa mais brigar, nem perturbar, nem encher o saco de ninguém. O crédito é teu, vai receber. Ok, se você está nessa situação, tem um crédito, pode usar. Então, para as empresas, realmente foi um alívio, porque ela pode usar esse abatimento, praticamente, do crédito que ela já tem. Do que como uma compensação, né? Não, ela usa para pagar, né? Esse 50%. Ela Sim. Só pode usar esse 50%. E o interessante é que posso usar de terceiro. Se eu for uma empresa e você tem um precatório de 1 milhão, mas você está desesperado, olha, eu aceito 300 mil. Não, isso é bom para as pessoas que têm precatórios e querem se livrar deles, vender, né? Exatamente, vender mas aí... E aí eu que sou empresário, e eu vou te comprar o precatório, só claro que eu não vou te pagar 100%. Lógico que não. Se for 1 milhão, eu vou te dar 300. Mas aí eu fico com 700 de lucro, dou a metade para o governo, então
é uma oportunidade de se fazer negócio também, né? Então, é a ótica É o empresarial. pássaro na mão, né? Do que dois voando, vale mais a Exatamente. pena. Então, Mas, doutor, o senhor falou, por exemplo, para quem está assistindo a gente está falando com muita gente que é leiga, o senhor falou que isso é uma coisa que você pode fazer antes do lançamento. A diferença entre o lançamento, ou seja, quando já está na dívida ativa, quando isso não tem gerado ainda um processo administrativo na procuradoria, enfim, até quando as pessoas podem entender que isso é viável? perfeito. Que dívida eu posso colocar? Dívidas que venceram até 30 de novembro do ano passado e que ainda não esteja com o lançamento definitivo, para quem está em casa. Aquela dívida que não cabe mais discutir. Já você ou paga ou sofre as consequências. É qualquer dívida que depende de ser lançada ou ser confessada. Ainda não... Porque a pergunta foi muito boa, porque tem pessoa, tá bom, estou devendo tudo que eu estou devendo, vou jogar. Não. É tudo aquilo que ainda não está confessado. Ou seja, a Receita ainda não tem aquilo como certo. Para a Receita é uma dúvida, é uma expectativa que não é real. Eu posso vir a pagar ou não aquela dívida poderá. E qualquer outra dívida que esteja já lançada, dívida do imposto de renda, por exemplo. Não, já lancei, confessei, esquece. Qualquer dívida que eu lancei no sistema, que eu confessei, não serve. Qualquer dívida que eu esteja dizendo, não vou pagar. Ou que eu ainda não lancei, eu ganhei, mas eu não declarei. Então, eu cairia numa omissão no futuro. Então, essa dívida que ainda não estão materializadas no mundo real. Então, para o governo é o quê? É aquilo que talvez sim, talvez não. Então, eu vou jogar essa para tentar arrecadar. Ou seja, não existe lei ingênuas. Então, ela só vai servir para aquela dívida, aquele crédito para o governo, que ele talvez receba, talvez não receba, ou talvez sequer um dia ele vai concretizar aquilo como um número real fechado. Então, é uma maneira de arrecadar sem ter dor de cabeça. Sim, entendi. Mas é preocupante, né, de uma certa maneira. É claro que quem vê isso como uma vantagem pode se utilizar da vantagem, mas é sempre importante dizer que se for achado, né, de alguma forma que a pessoa tenha que pagar, eles não vão se limitar a fazer como o senhor falou, ali tirar absolutamente Exatamente. tudo. Qual é a recomendação que a gente dá? Quem está nessa situação, antes de qualquer coisa, procure simultaneamente o contador, advogado tributarista. O contador vai saber fazer todos os cálculos e projeções e o tributarista vai fazer uma análise jurídica e aí sim, ele vai dizer o que tem, o que não pode, aí você vai orientar, olha, paga, não paga, entra nessa ou não entra, porque tipo assim, ou vai ou não vai, porque para ir para ficar pelo meio do caminho é melhor não ir. Então tem todo um contexto. Tem que buscar o especialista, né? Tem. Porque as pessoas... Aí a gente está falando como... Voltando aqui a um assunto da semana passada, né? Falando sobre prevenção. E é um investimento que você faz em você, no seu patrimônio e na sua família, também na sua empresa, porque, claro, você evita uma série de problemas. Então, independente... Óbvio que a gente sempre tem o nosso profissional de confiança e a advocacia, principalmente, como a medicina, e é necessária a confiança, mas é importantíssimo buscar o especialista na área, né? Tá. E só fazendo aqui um lembrete, existe um outro programa simultâneo que é o da transação tributária. Não é a mesma coisa. O transação tributária já é outra condição, que são para dívidas já confessadas, já em andamento, até que já foram parceladas e não foram cumpridas, e agora pode ser reparcelado, é outra história. É a luz no fim do túnel. É a luz no fim do túnel. Então, são duas situações, porque alguém pode... mas eu já fiz... Traga, por favor, não é a transação tributária. Essa autorregularização eu confesso. O princípio é esse. A transação, não, eu já estou lá devendo, não tem mais o que ser feito, mas eu posso aproveitar da transação tributária, que é outra coisa. Aí na próxima a gente se aprofunda nesse tema. Perfeito, vamos querer ouvir falar desse assunto. Agora a gente está falando aqui, falamos no imposto de renda, e a gente vai entrar naquela coisa do pessoal já começar a ficar ansioso, já começar a ficar aflito. E aí entra a questão da procrastinação, o pessoal vai querer empurrar para a barriga para o último dia. Pois é. E aí, doutora, como é que trabalha isso? Hoje a gente veio falar um pouquinho justamente sobre isso, né? A questão da procrastinação versus preguiça. Porque muitas pessoas acreditam que o procrastinador, na verdade, ele é um preguiçoso, né? E são situações distintas, mas elas se conectam em determinado momento, elas se comunicam em determinado momento. O procrastinador é aquela pessoa que ela tem aquela tarefa,
muito importante para fazer, que ela sabe que precisa fazer, porque é algo relacionado a profissional, enfim, ela vai ter algum ganho naquele resultado, mas ela não consegue fazer. Por que que ela não consegue? Problemas de gestão de tempo, problemas de medo do fracasso, também por questões de saber demais, a mente trava e ela não consegue avançar. Esse excesso de pensamento realmente limita, né? Limita, trava, porque a pessoa fica dentro dos seus próprios pensamentos. Eu preciso fazer, eu sei como fazer, monta na mente toda aquela estrutura, mas na hora, se eu não conseguir, se eu fracassar, se não der certo. E aí entra no looping do se, e o que acontece? Eu faço amanhã. Eu faço amanhã. E ele vai procrastinando aquela atividade que é essencial para o seu propósito profissional. E no consultório, o que nós fazemos? Eu ensino muitas técnicas comportamentais de como você procrastinar zero. É um método que é o procrastinação zero, que a gente utiliza muito lá no meu consultório. Que quem quiser conhecer o método está lá as portas abertas, aonde a gente ensina a gestão de tempo e trata justamente o porquê você se percebe um procrastinador. O medo do fracasso, o medo de situações que aconteceram quando você era criança, quando você era jovem, que de alguma forma te trazem esse bloqueio e te remetem à procrastinação. E aí a gente fala da preguiça, que muitos procrastinadores são chamados de preguiçosos. O preguiçoso já é diferente. O preguiçoso, ele não está preocupado com a atividade. Para ele fazer ou não fazer, tanto faz, porque ele tem um cansaço mental muito grande, um cansaço emocional muito grande. E esse cansaço mental, esse cansaço emocional, muitas vezes é entendido como um burnout. Porque existe o cansaço, existe a exaustão e existe o burnout. E muitas vezes a preguiça são indícios e sinais do seu corpo de que está na hora de você frear, de que está na hora de você parar um pouco, porque você pode atingir um estado de exaustão tão grande, alcançando aí o burnout. E aí o que acontece com isso? Quedas de cabelo, dá vermelhidões no corpo, começa a ter situações físicas no seu corpo. Tem pessoas que têm até sensações realmente até de morte, tipo, parece que taquicardia, acha que vai infartar, muito. Um problema até muito. Com ficar ofegante, aquela angústia muito grande, parece que aquelas dores de cabeça, começa a achar que vai morrer, inclusive, né? Eu acompanho, né, algumas reportagens e recentemente a gente viu a Fátima Bernardes relatando, né, quando ela se percebeu que ela estava no momento do burnout, foi quando ela não conseguiu dar boa noite num programa no Jornal Nacional. Que era emblemático, quando ela era né? apresentadora. E ela foi taxada de, já está com preguiça, não aguenta mais trabalhar, já tá com muito dinheiro. E, na verdade, não, ela estava doente. E ela achava que ela sentia tonteiras, ela tinha quedas de cabelo e ela estava vindo com um tratamento de labirintite. Na verdade, ela não tinha labirintite, ela estava com burnout. Então, ela não era preguiçosa, ela não era procrastinadora, ela estava realmente doente. A autossabotagem é procrastinação? A autossabotagem, ela tem uma outra questão emocional. Muitas pessoas que se autossabotam, elas não acreditam no seu potencial. Porque foi estabelecido na mente subconsciente, que é importante a gente falar, o hipnoterapeuta, ele atua na mente subconsciente da pessoa. Nós temos 3 mentes. Nós temos a mente consciente, que é a que nós estamos aqui. Eu sei que você é a Sabrina, estamos aqui nesse podcast sensacional. É aquela memória de curto prazo. Nós temos aquela mente inconsciente que nós não temos controle, que é como a gente respira, que é
Nosso coração bate. Isso eu não posso mexer nisso. E nós temos a mente subconsciente, que é onde estão gravadas as emoções, que é o sistema límbico, falando de forma científica. E é lá que nós, hipnoterapeutas, atuamos nessa mente, na mente subconsciente. Então é nessa mente subconsciente que está a autossabotagem. Porque existiram situações pretéritas ocorridas na sua vida, sejam na infância, sejam na adolescência, que travaram você de alguma forma. Por exemplo, um bullying na escola. Isso, quando você é deparado com uma situação similar a essa quando adulto, a sua mente te remete lá atrás, mesmo que você não lembre do fato. Ela remete você lá atrás e ela te protege. E qual é a forma de proteger? Te autossabotando. Você acha Mesmo que sendo tá coisa tudo que eu bem. já faço, por exemplo, eu tenho aqui 10 tarefas que eu já estou acostumado. Doutor, eu vou levar o senhor lá pro meu consultório, porque é um excelente case. Todo mundo já recebeu uma consulta aqui, já é um spoiler. Tem seus sabotadores, né? Todos Tenho nós 10 temos. tarefas que eu tô careca de fazer, mas aos poucos eu vou deixando elas na mesa e vou deixando. Quando eu olho, não tem 10, tem 40. Exatamente. E aí Porque eu sempre estou encontrando algo mais atrativo do que executar aquela tarefa. Porque, na verdade, é a recompensa. Tudo aquilo que você recebe uma recompensa, você tende a fazer com mais rapidez e com mais facilidade. Aquilo que demora mais, que até você vai receber a recompensa, Seria o mas chato tão deste lado. imediata, por não ser tão imediata, você procrastina. Então, o método de procrastinação zero que a gente utiliza no consultório, que é utilizado dentro do instituto na qual eu represento, o Instituto de Hipnoterapia Omni, o método de procrastinação zero é justamente isso, e eu já expliquei para o doutor numa outra situação, que são as listas que nós fazemos. Então, se nós temos as nossas listas de prioridade, eu vou esquecer das outras situações. O problema é quando eu me satisfaço só com a lista e ela fica ali me olhando a vida toda. Então, você tem que fazer a combinação Qual com a lista? você mesmo. Tá. Eu combino e proponho a terminar do início ao fim essa lista de tarefas do dia de hoje. E quando a gente fala isso para nós mesmos, é como se nós estivéssemos fazendo combinados conosco. Nós chamamos isso de decretos. Os decretos, eles quando são falados, são palavras tão poderosas que a nossa mente já fala, não, eu tenho que terminar isso. Será legalidade. E isso faz com que você procrastine menos. E conforme vai se dando aquele tique na lista que nós falamos da outra A vez, minha recompensa. é a sua recompensa. E isso estimula a cada vez mais você procrastinar menos. Vou ganhar energia. Diferente Vou do ganhar energia. preguiçoso. O preguiçoso, ele não tem essa visão da importância de terminar a tarefa. Se ele terminar, tá tudo bem. Se ele não terminar, tá Tanto tudo faz. bem também. Mas aí nós temos a questão emocional, que pode nos levar a cansaço emocional, a exaustão e, por isso, a questão da preguiça. Ô Flávia, e quando a gente fala sobre sabotadores, né? Se a gente falar sobre aquela pessoa que é hiperrealizadora, que ela sempre está fazendo e que, olha assim, todos nós temos um pouco de procrastinação, né? Nós somos seres humanos, mas aquela pessoa que fala assim, não posso procrastinar. Eu sempre tenho que estar fazendo. E aí, o que essa... Como Não, pisar no como? freio? A pessoa que E aí, tem porque esse vai chegar ao pensamento, burnout a ali. pessoa, exatamente. O corpo vai cobrar. Exatamente. A pessoa que tem, eu não posso procrastinar, eu tenho sempre que fazer. O corpo vai mostrar o freio. Por intermédio, a nossa mente vai frear. A gente, num programa anterior, aqui há pouco tempo, estavam falando sobre questões de carro, né? Quando você tem o seu carro, você escuta um barulho no carro, sabe que o carro não está indo bem, o que você faz num primeiro momento? Você para. E aí você vai buscar ajuda. Vai buscar um especialista. No caso que a gente estava falando aqui sobre autorregulamentação, tributário, você busca um especialista. Então, quando a pessoa começa a ter aquele ciclo vicioso, eu tenho que fazer, emocionalmente ela vai ficar cansada, estressada, ansiosa, e aí tudo vai degringolar. Então, procrastinação, aquele que é zero procrastinador, ele também tem que ter uma mediação, tem que tudo ser mediano. Nada ao excesso e nada de menos.
Então, você tenha no seu dia horas para você. Será que você busca dentro da sua agenda, em algum momento, uma prioridade que seja você? Você coloca lá na sua agenda. Isso é muito coisa de ir no mulher, médico, né? Mulher Sim. multitarefa, a gente é conhecida como uma necessidade. Nós temos várias facetas. De ser multifacetada, né? E Muitas. acaba exigindo a cobrança, nós mesmas tempo acabamos todo. nos cobrando. Essa questão da saúde, principalmente no trabalho, Exatamente. né? Da saúde feminina no trabalho. Como é que você tem lidado com isso, por exemplo? Porque a gente está falando sobre assuntos que, de fato... Se comunicam muito. E né? você citou agora, né, até um exemplo de uma mulher, e essa questão emocional ataca, claro, tanto homens quanto mulheres, ansiedade, depressão, mas a mulher, ela já coloca sobre si uma carga excessiva de início, desde que ela nasce, de que ela tem que ser a multitarefa como se isso fosse uma questão de elogio. Isso é legal, só que isso, obviamente, vai criar um caos psicoemocional e vai criar uma série de doenças que vão se refletindo fisicamente, até que a pessoa entenda que isso não é um sintoma, isso tem uma origem na mente, principalmente, e o corpo está só refletindo isso. Como é que você tem lidado, por exemplo, com esse assunto Então, no muitas trabalho? vezes a mulher, ela nem percebe o que está acontecendo. Ela está só ali fazendo. E quem está ao redor também não percebe. É muito desse assunto que eu vim aqui para poder falar, que é a mulher e a invisibilidade. Hoje a gente vê muita gente falando sobre burnout, e eu não tinha nem pensado, eu tinha pensado em falar sobre, de uma outra forma, sobre essa invisibilidade da mulher dentro da sociedade, né? Pelo fato de eu ser fisioterapeuta pélvica, de eu ter passado por violência obstétrica, que foi o motivo de eu ter entrado dentro da fisioterapia pélvica, eu criei uma empresa, né? E aí tem uma história toda, você já conhece, porque você estava no outro podcast, ela também no outro. Algumas pessoas já assistiram, podem assistir os episódios anteriores, então vai ter ali a minha história até chegar a ser uma empresária e abrir a Fisiopelvis Mulher. Eu estava sempre fazendo, eu preciso cuidar da minha filha, eu preciso amamentar, eu preciso criar uma empresa, eu preciso ter colaboradores, eu preciso estar ali o tempo todo fazendo. Eu sempre tive esse momento de que, eu preciso cuidar de mim. Eu tenho ali meu momento de fazer a minha atividade física, de fazer o meu hipopressivo, o que eu faço, eu aplico, é uma meditação em movimento, mas eu tenho condição de fazer isso. Quem não tem? E aí, olha só, na quinta-feira eu fui atender uma paciente e ela me falou um quadro de uma paciente, não é nem uma paciente, uma colaboradora da empresa dela, que ela era de serviços gerais, e aí era aquela funcionária que fazia limpeza, que servia o cafezinho, e ela tá sempre... Gente, essa mulher, que é uma mulher preta, normalmente é uma mulher preta, que está nessa situação, ela está sempre ali, está sempre disposta, está sempre fazendo limpando os espaços. E aí ela foi convidada a fazer, era o Dia da Mulher. Olha isso, era o Dia da Mulher, ela foi convidada para fazer um lanche. Ela foi convidada para fazer um lanche e aí eles falaram sobre burnout. Eu vi até um meme, não era nem um meme, né? Era uma tírica, um post da Afro Saúde falando sobre isso também. Foi tudo junto. E eu falei assim, gente, eu preciso falar sobre isso. E aí eles fizeram uma reunião para falar sobre burnout. E aí foram várias mulheres, várias pessoas. Burnout, assim, acontece, você pode fazer isso. E essa pessoa que tinha feito o lanche, que estava ali fazendo a limpeza, ela não foi convidada. Ela não pode participar, porque você não faz parte desse grupo. Olha a exclusão, né? Sim. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, tenho que falar sobre isso, porque hoje eu sou uma empresária preta, falo para outras empreendedoras e outras empresárias pretas sobre isso, e hoje eu tenho tempo de sair com a minha família, eu tenho tempo, mas nem todo mundo tem. E aí a gente fala muito sobre burnout e, cara, aquela mulher que está ali limpando, que está ali servindo cafezinho, que preparou aquele ambiente, que preparou aquele banquete, que preparou aquele auditório para as outras pessoas falarem sobre burnout e como que você pode ser evitado o burnout, e ela foi excluída. É bem contraditório, né? Porque era uma pessoa que tinha total exemplo ali para ter essa atenção. E é impressionante, porque muitas vezes até essa mulher
poderia não se incluir, de fato, acreditando por desconhecimento que ela não estaria sujeita a sofrer esse problema. Eu acho que o interessante de ter uma referência em representatividade é isso. Saber, não, isso não é um problema de grupos de pessoas que vão estar num patamar, num trabalho X, numa questão, né, de social, né, que vai ter essa facilidade de sofrer um problema ou outro, mas que toda pessoa que de fato trabalha, que tem esse grande peso do sustento da casa, ao mesmo tempo, aquela mulher, principalmente, né, aquelas pessoas que estudam, que trabalham, pegam 2 horas de condução para chegar num trabalho, mais 2 depois, isso se não tiver em pé, e dorme, sabe-se lá quando, porque ainda tem que chegar em casa, conferir dever de filho, e estudar para fazer seu TCC. Cada hora a pessoa tem essa cobrança de fazer tudo ao mesmo tempo, de ser tudo ao mesmo tempo, de dar conta de tudo, e tem pessoas que não se colocam nesse lugar de que elas também podem sofrer. Antigamente as pessoas diziam, a depressão é coisa de rico, né? Isso aí é coisa de quem não tem o que fazer, vai lavar uma roupa no tanque. E não é exatamente isso. As pessoas hoje já têm uma consciência maior de que a depressão ela vai atingir todos os níveis de uma camada da população, porque as pessoas se exigem, né, nessa autodestruição da própria saúde mental, e hoje a gente está no janeiro, né, da saúde mental. Sim. E é impressionante como ter uma referência, né, é importante para que as pessoas se identifiquem e falam, poxa, então isso aconteceu com ela, mas eu posso sofrer isso também, né? A pessoa que é muito centralizadora leva isso também, né? Aquela tipo assim, quer fazer tudo, você está fazendo, não, deixa que eu faço. Mas você está muito lerdo. O centralizador, na verdade, ele sofre muito, né? Porque quando ele também quer colo. Ele não tem paciência de deixar os outros... O centralizador, muitas vezes, também quer colo. Só que ele externa uma fortaleza tão grande que as pessoas acham que ele vai ser sempre o super-homem ou vai ser sempre a Mulher Maravilha. Acho que a falta de não conseguir delegar para pessoas, né, tarefas, principalmente para quem é empreendedora, para quem está, né, numa posição de chefia. Às vezes você não quer, o famoso quer que saia bem feito, faça você mesmo, só quer dar conta de tudo. Ela tem dificuldade, né, de delegar, e isso acho que essa irritabilidade, deixa eu faço, tô lerdo, não sei o quê. Isso já é um pouco da depressão, da ansiedade. A irritabilidade, a raiva, a agressividade é um dos últimos estágios do burnout. Você já está no fim. Você já está no último estágio do burnout. Exatamente. Então, tudo aqui da nossa conversa de hoje, tudo se conecta muito, né? Principalmente sobre essa questão da invisibilidade, né? Da mulher no ambiente profissional. Isso faz com que provoque nela um sentimento de fracasso, porque ela se dedicou, ela se entregou, e aí esse fracasso gera nela a depressão. E aí aquela moça que estava lá colocando o cafezinho, no dia seguinte ela não vai estar mais. E todos os que estão à volta vão sentir falta. Por que o meu café não está aqui? Mas ela não vai ser lembrada. Exatamente isso, essa questão da invisibilidade, para a gente prestar atenção o que acontece ao nosso redor ali, porque às vezes você não presta atenção, porque você não passa por isso, você não acontece com você, então você nem não é teu mundo, né? Você não nota. Essa questão da visibilidade não acontece com muita frequência. Sim. Quando a gente para prestar atenção, eu costumo falar, né? Faça o teste do pescoço. Olha ao seu redor, preste atenção no que está acontecendo com as pessoas que estão ao seu redor e nota, não é só você ficar achando, por que não acontece comigo? Ainda acontece, a gente já falou sobre isso. Acontece, preste atenção e se você notar, tome uma atitude, né? Tome atitude, fale alguma coisa, então crie ações dentro da sua empresa, dentro do ambiente de trabalho para que isso não aconteça. Porque é sempre, a maioria das vezes, né? É uma mulher que é invisibilizada, que ela passando por uma situação e ninguém percebeu, ninguém fez nada. Isso é grande questão da saúde mental da empresa. A empresa também tem a saúde mental, Mas né? Isso é uma cultura da humanidade, sabe? Sim, é uma questão de cultura. Olha para cá, estou toda empacotada. Quando eu chego, seja no ambiente jurídico ou empresarial, empacotado, o olhar é um.
Se eu chegar de camiseta, de chinelo, o olhar é outro. O mesmo cara. Mesmo Mas no é Rio de questão Janeiro, da que as pessoas vão de autoridade. chinelo pro Rio de shopping Janeiro, com e pro 50 Teatro graus, Municipal. Vou chegar ali de camiseta, de bicicleta, totalmente invisível. Ninguém vai olhar, todo mundo vai, tipo assim, parece que Vai tá te julgar. Vai te julgar, Vai estar nossa, invisível. Não, vai estar invisível. Você vai passar ali, mas se passar empacotado, todo mundo faz questão de te puxar do saco. É verdade. E o meu trabalho é justamente esse, fazer com que as pessoas tentem perceber o outro, né? Sim, tentem se perceber num primeiro ser. momento, né? O Você ser, olhar para dentro de si, né? Se comunicar internamente, para que o seu externo se comunique melhor. Então, a partir do momento que aquela pessoa não convidou essa moça que fazia o serviço do café, né? Se ele tivesse olhado para si mesmo, com certeza ele teria se comunicado externamente melhor e hoje ela estaria fazendo lanche como todos os outros. Isso, Flávia, é um trabalho, quer ver, um exemplo muito simples. Eu passei por violência obstétrica, né, dentro da perinatal de Laranjeiras, que é um hospital renomado, grande e tal, enfim. E as pessoas falam assim, mas como, Marisa, você passou por isso? Eu passei por isso e muitas outras mulheres também passam por isso. Só que nessa situação, as pessoas não sabem como que a mulher ela está numa situação ali de vulnerabilidade. Total, né? Vulnerabilidade. E aquelas pessoas que estão ali ao redor, elas têm que ter um olhar para essa pessoa. Olha, vamos cuidar, vamos apoiar. Porque por mais que as pessoas olhem para mim e falem assim, nossa, Marisa, você é uma mulher empoderada, você chega, você tem postura, você tem posicionamento, você fala para outras mulheres. Mas quando a gente está numa situação de vulnerabilidade, a gente acaba perdendo um pouco disso. Né? Eu estou ali para poder ser cuidada, então eu vou confiar nas pessoas que estão aqui para cuidar de mim. E quando você passa por uma situação como essa, e isso que acontece comigo, acontece com muita gente. E é uma das principais causas, aliás, é a principal causa de morte de mulheres pretas no Rio de Janeiro. Parto e puerpério por conta de violência obstétrica. Então, assim, é uma visão que a gente precisa dar atenção a isso. Isso está sendo invisível. Não é falado, não é discutido. E disseminar o assunto, porque Sim. muita gente não tem o conhecimento. E aí, quando tem alguma luz de conhecimento, não tem a referência. Então, assim, não se identifica porque acha que é um problema isolado de alguma situação. E é impressionante como realmente muita gente sofre e padece pela falta desse conhecimento. Isso realmente tem que ser falado e tem que ser trazido cada vez mais. Você né? cai na ineficiência também do serviço de saúde pública. Sim. Fracassado. Especialmente. E a gente fala, não é só o público, né? Uma vez até me questionaram sobre isso, mas o privado também, porque eu estava no serviço privado. Hoje eu tenho condição de ir para um hospital Melhor. bom, né? E mesmo assim, naquela situação, eu passei por isso. Por várias camadas. Então, esse é o objetivo. Levar informação para outras mulheres que, olha, isso daí vai acontecer, mas não precisaria acontecer. Vamos mudar aqui a mentalidade das pessoas que estão cuidando dessas mulheres e para as empresárias e empreendedoras falar, olha, vai ser difícil você chegar ali, cuidar da sua empresa, ter os seus colaboradores, estar em outros ambientes, mas calma, que a Preta está aqui para poder ajudar você. Principalmente para incentivar as pessoas realmente a perderem o medo de empreender. Porque... E não procrastine. Exatamente. A gente esteve aqui no bloco anterior, inclusive, sobre isso. É fazer demais, porque a gente que é empreendedor Esse é o problema, né? A gente vai quer no burnout. tomar o controle de tudo, as rédeas de tudo. Vai me buscar lá na clínica pra gente apresentar o método zero procrastinação. É isso aí. Vamos ver se a gente volta a falar, inclusive, sobre violência obstétrica, porque vale mais programas como esse. Gente, a gente esgotou o nosso tempo, mas eu fico muito feliz de receber vocês aqui. Foi É sempre incrível. um excelente momento, um bate-papo fantástico. Muitíssimo obrigada. Olha, eu volto com vocês no próximo bloco, @SabrinaRJBR. Vai lá, me segue em todas as redes sociais. Lembrando que esse é um programa oferecido pela Caça Vazamentos. Daqui a pouquinho eu volto. É piscar o olho e eu já tô de volta. Até mais.